Shalom, shalom, que a paz do Eterno seja com todos. Um bom dia, boa tarde para todos aqueles que estiverem vindo esse vídeo nesse horário. Então, nós iremos falar sobre, e se você estiver errado? Essa é uma das perguntas que alguns missionários fazem para nós, que somos israelitas, que nós guardamos a Torá. E se você estiver errado? Só que a gente também pergunta para eles, tá, e se eu estiver certo e você errado? Vamos entrar nesse assunto hoje, a misericórdia do Eterno. Ouve Israel, o Eterno é nosso Elohim, o Eterno é único. Amarás o Eterno de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Estarão essas palavras que hoje ordeno em seu coração. Ensinarás seus filhos diligentemente, andando pelo caminho deitar-te e levantar-te. E serão como sinal na sua mão, e como memorial sobre sua testa, e como mesar nas portas, no braço e portões de sua casa. Pois bem, que o Eterno te abençoe nessa lição. Então a pergunta que eu te faço é, e se você estiver errado? Como responder aos missionários quando eu for abordado com essa questão? E você? Bom, lembra-se que eu falei atrás aí do movimento Jews for Jesus, ou seja, Judeus para Jesus. Isso é um grupo de missionários evangélicos cristãos que estão em Paris, né, fazendo um movimento, se vestindo como judeus, usando roupa de judeus, se passando por uma coisa que eles não são. Então eles estão tentando abordar as pessoas dizendo que ele é um judeu convertido, mas na verdade não é verdade. Então os missionários disfarçados de judeus, eles abordam, né, alguns judeus também, eles abordam alguns judeus em Londres durante isso. Isso também aconteceu também durante as Olimpíadas, algum tempo atrás. Missionários, eles gostam de confrontar o povo israelita com essa questão. E se você estiver errado? Né? Eles fazem essa pergunta. Né? E tem aquela questão. E será que não vale a pena, de acordo com ele dizem, e se você estiver errado? E será que não vale a pena estudar? Então ele veio com essas historinhas que é para ver se o povo cai. Ah, tudo bem, vamos lá, né? Bom, o que temos para dizer para ter certeza? Bom, essa abordagem é usada com frequência contra algumas pessoas que têm o segmento da Torá. E também são pessoas que não têm o segmento da Torá, mas são israelitas. São pessoas que, tipo aquela coisa, moram em Israel, mas não seguem o segmento da Torá. Né? É igual aqui no Brasil. Tem pessoas que se dizem cristão, e outras que só são nascidos no Brasil. Só isso, entendeu? Então, alguns judeus não familiarizados com a Bíblia hebraica, apesar de estarem ligados com o judaísmo de muitas maneiras, com Israel, não importa se seja judeu ou não, na maioria dos casos, não possuem conhecimento algum sobre os ditos de nossos profetas. É aquela coisa, você acha que não tem judeu, que não tem israelita que seja ateu? Tem sim. Assim como aqui no Brasil, tem pessoas que são brasileiras, mas também são ateus, ou sei lá como é que eles acham. Sei, né? Então a pergunta é, será que precisamos estudar o cristianismo para saber se está certo ou errado? Será que nós temos que estudar? Porque você não estuda? Será que devemos estudar o cristianismo para saber se está errado? Como eu posso refutá-lo se não conheço o Novo Testamento? Bom, para responder essas questões, quero trazer para vocês aqui um exemplo real que eu achei bem interessante para botar. Conta aqui uma história do agente do Serviço de Segurança da CIA, dos Estados Unidos, né? E eles são treinados, é um serviço secreto, são treinados para identificar coisas falsificadas. Por exemplo, eles dormem com uma nota X, supomos que R$100. Bom, eles dormem com a nota X, R$100, eles comem, eles bebem, eles andam, eles vivem pegando naquela cheiro, entendeu? Daquela nota falsa. Para quê? Para que no dia que ele der, com a nota verdadeira, para dar de cara com a nota falsa, para que no dia que ele der de cara com a nota falsa, ele já saber de cara. Bom, no caso, não é diferente. Não precisamos estudar o Novo Testamento ou o cristianismo, né, para conseguir refutá-lo, entendeu? Pelo contrário, temos que nos dedicar a aprender a nossa Bíblia, nossa linguagem, né, o hebraico, né, e ficar o quê? Tão familiarizados que o mínimo que a pessoa
falar, você já vai identificar que aquela pessoa está errada. Se ela usar um texto fora do contexto, você que já está, dorme, come, bebe, anda, pensa, vive o que diz o livro sagrado, então aquela pessoa não vai te enganar, é impossível. Entendendo? Por quê? Se você ouvir que aquela pessoa está falando alguma coisa que é errada sobre o livro sagrado, você vai entender. Tá entendendo? Você vai se familiarizar com esta pessoa. Entendeu? Então assim, se alguém te pergunta, o livro do Harry Potter, por exemplo, não presta. Bom, isso é a sua opinião. Então o que eu vou fazer? Será que ele presta? Eu vou dar uma lidinha no livro do Harry Potter e vou saber se ele presta ou não presta, se de acordo com fulano, gritando, se presta ou não presta. Então eu só posso dizer uma coisa se eu estudar, se eu ler. Mas como eu já li o Novo Testamento, entendeu? A Bíblia cristã, né? Já fui em segmentos cristãos, eu posso dizer que sim, que eu posso identifico os erros que tem lá. Tanto, né, do que consta assim, o pensamento cristão. Então, olha só. Tenha em mente que os cristãos eles reconhecem que a Bíblia hebraica, né, eles conhecem como Antigo Testamento, né, que é uma palavra errada, que no caso é a palavra do Eterno, ela transmite aos profetas de Israel. Mesmo os apóstolos, Paulo escreve em uma das suas cartas, muito antes da composição do Novo Testamento, que toda a Escritura é inspirada pela Eterna. O que ele diz? Toda a Escritura é inspirada, tal, mas será que toda a Escritura que ele está falando, será que ele está falando da Bíblia? Será que ele está falando da Torá, do Taná, ou ele está falando do contexto todo? Será? Bom, mas mesmo ele não citando do que livro sagrado ele está falando, para você saber que a Torá ou o Taná estão falando a verdade ou não, leia. Mas isso no original, não está na sua bibliazinha, porque não é confiável, entendeu? Isso já mostrei, já aproveito. Então vamos ao seguinte, eu tenho em minhas mãos aqui o 1 Timóteo, já em 2 Timóteo 3,16, que diz: toda a Escritura inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, ou a mulher de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Bem, de todas as palavras que Paulo falou, pelo menos essa é mais sensata, é a única, na verdade, porque o restante, né? Então, para que o argumento da messianidade nazarense seja válido, é necessário o quê? É necessário que tenha como base os textos dos nossos profetas. Por isso, os autores do Novo Testamento procuram sempre basear seus argumentos na Bíblia hebraica. Essa também é a razão pela qual a igreja, né, se esforçou tanto em alterar os nossos livros sagrados, a Torá e o Taná, criando traduções corrompidas e tendenciosas. Como eles sabem que pegando aqui os originais ia dar um problema para eles, então eles só resolveram o quê? Pegaram essa adulteração. Bom, eu me lembro que uma conversa com um amigo cristão, né, ele trouxe uma seguinte abordagem. Eu ofereci ao meu amigo cristão dois cenários. Para ele, cenário número 1. Digamos que o Messias chegue hoje e é Jesus. Né? E é Jesus. O que diriam os judeus? Bom, erramos, nos perdoe e etc. E certamente poderíamos aos cristãos que nos ensinassem sobre ele, sobre Deus. Cenário número 2. O Messias chegou hoje e os cristãos que estão errados e diz, bom, não é Jesus. Não é Jesus. Então perguntaria, não é Jesus. Não aconteceria o contrário também, não? Não aconteceria o contrário? Mas se tudo que você disser aí, de repente ele aparecer. Bom, teria que nos ensinar de novo. A mesma coisa eu digo para o profeta, quando ele chegar, muitos vão pedir a mesma coisa. Você para e pensa. Então perguntei por acaso nossos profetas, eles não falam sobre a era messiânica e sobre o que acontecerá quando o prometido chegar? Ou seja, um pouco mais relutante, ele disse que sim. Não tem como dizer que não. Então, esse é o cenário descrito por nossos profetas. Eu vou dizer aqui um profeta do Taná, um profeta judaico. Lembra que eu só tenho comparando os dois, o samaritano e o judaico. Lembra aqui que Zacarias capítulo 8, verso 23 diz o seguinte: assim diz o Eterno dos Exércitos,
naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com vocês. Ouça sim, ele está dizendo, naqueles dias, todas as línguas e nações ouvirão, agarrarão a barra de um israelita. Em Isaías capítulo 2, verso 2 ao 3, diz o seguinte: nos últimos dias, o monte do templo do Eterno será estabelecido como o topo dos montes, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Eterno, no templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Os aturás sairá do Senhor, e a palavra do Eterno em Jerusalém. Outra que diz aqui, Jeremias e Irmiarro, 16, 19. Eterno, minha força e minha fortaleza, meu abrigo seguro na hora da adversidade. A ti virão as nações, desde os confins da terra, e dirão: nossos antepassados herdaram deuses falsos, ídolos inúteis que não lhe fizeram bem algum. Pode o homem fazer deuses? Mas estes não seriam deuses. Bom, em todas as profecias sobre a era messiânica, o cenário é do gentio indo para o judeu, e não o judeu indo para o gentio, para que eles sirvam ao Eterno. Se os cristãos estão certos, então, presta atenção, eu estou dizendo se os cristãos estão certos, então os profetas deveriam dizer o oposto, e não disseram. Neste caso, os israelitas seriam os últimos que os gentios deveriam procurar. Porque a profecia dizendo que é você que acredita em 3 deuses, 4 deuses, 10 deuses, enfim, é você que vai procurar o povo de Israel, e não o povo de Israel, ao contrário. Então, essa coisa de dizer que tem um monte de judeus servindo ao Jesus, sei o que, isso é mentira. Eles são apenas cristãos que moram lá, e que virar, é tipo você ir para um outro país, vir para cá e se abrasileirar. É a mesma coisa, o pessoal foi para lá e se tornou um cidadão israelense, e não é um judeu ou um israelita sanguíneo ou que segue a Torá. Não, é um cara que saiu do seu país e mora lá, e hoje os cristãos, nós pregamos para ele e ele hoje é por favor, né? Você não enrola mais ninguém. Por isso é importante conhecer nossas escrituras. Ela é a nossa herança e pertence ao povo, e é suficiente para derrubar qualquer mentira que for apresentada para você. Tá entendendo? Então pare e pense. Segunda pergunta: e se você estiver errado? Mas eu te pergunto: e se você, cristão, estiver errado? Com certeza estão. Porque você viu que a profecia diz que os gentios é que viriam para o povo de Israel, e não o povo de Israel para os cristãos. Está entendendo? Então quando você está dizendo: vamos aceitar seja quem for. Não. Mas peraí, a pregação não é para o povo ir buscar o povo, o Deus de Israel, e não o Deus dos cristãos? Aí você pergunta: vem cá, tem diferença entre o Deus dos cristãos e o Deus do povo de Israel? Claro que sim. O Deus dos cristãos é triuno, o Deus de Israel é unicista. Nós, errados, só temos um. Já vocês têm uma trindade. Um Deus que é chamado Pai, que ao mesmo tempo é Filho, que depois é Espírito. Fora que tem um Deus das trevas. Pare e pense. Será que aquele 3 em 1, será que é mesmo 3 em 1? Um se chama Pai, outro se chama Filho. Uma hora diz: eu e o Pai somos um. Outra hora diz que o Pai é maior do que eu. E outra hora diz: se eu não for, o Consolador não virá. Aí eu te pergunto: de quem esse ensinamento, se não das igrejas pagãs? Culturas pagãs, citadas nesse livrozinho que você chama de sagrado. Então, vamos falar um pouco sobre a questão de conforme Isaías, conforme o judaísmo. Vou expor aqui a farsa dos comentários cristãos sobre a suposta invenção rabínica. Quem é ele? Quem é ele? O mistério de Isaías 53. Bom, o cartaz usado por Jesus para evangelizar os judeus. O nome para essa publicação é apenas um sugestivo, né? Visto que, na verdade, o que foi recebido no Sinai foi a Torá, nós sabemos muito bem. A única coisa que foi feita foi a Torá. Em nossos dias, porém, as divisões, o que eu dizer aqui? No meio religioso judaico, tende a levar a pessoa que vem de fora, como vou dizer, como algo natural. Por quê? Pois todas as religiões têm suas facções. Todas as religiões têm suas facções. Tem o seu lado protegido, né?
das suas facções, isto é, isso é comum. No cristianismo é comum e no islamismo também. E as demais religiões e seus credos religiosos, né? Agora, por que não? Por que não seria no judaísmo? Será que no judaísmo também tem suas facções? Bom, contudo, o judeu, por menos religioso que seja, simplesmente perguntará: o que está acontecendo conosco? Por que está surgindo tanto movimento judaico, tanta coisa aí sendo espalhada? Mas será que esse povo aí é mesmo um povo judeu? Será que é um povo israelita que está sendo pregado? Ou será uma ramificação de alguma coisa? Na verdade, todos sabem, é fruto da diáspora, longa, dura e sofrida, é longo da diáspora. Foi espalhado muita coisa. Ela nos faz querer ser como as nações. E eles têm suas distinções, facções em todos os seus, como vou dizer, em todos os seus ismos. O judeu ele deve compreender que a palavra religião é totalmente estranha à língua hebraica e que a expressão fé do latim fides, né? Latim fides, nada tem em comum com a palavra hebraica emuná, comumente traduzida por fé. Em vez de você botar a palavra religare, para nós dizemos emuná, tenha fé. Já os cristãos falam religare, ou seja, você é ligado a alguma coisa, uma religião grega ou latina, fides. A palavra que é religião, derivada do verbo latim religare, ou seja, religar, e exprime a ideia provavelmente proveniente do antigo paganismo grego-romano, segundo o qual se acreditava estar o homem desligado por seus pecados, ou outra palavra estranha entre as línguas semíticas em geral, de seu Deus, com D minúsculo, devendo fazer o quê? Devendo ele, como vou dizer, até um pouco enrolado aqui, meio gago, né? Deve o quê? Religar-se, essa é a palavra, deve religar-se, ou seja, religar por meio de algum feito conforme determinado pelos sacerdotes de cada culto, de cada igreja, porque hoje em dia, se você vai, não, mas o meu líder usa um talit de oração, o meu líder usa um kippah, o meu líder, porque, mas ele é cristão, mas peraí, você não diz que está tudo errado no passado, que tudo fala sobre isso, que as coisas que vos parecem são sombra do passado, então por que usam os produtos israelitas? Por que estão usando aí produtos que não são para eles? Fica como? Olha só, essa forma de pensar, vou dizer para vocês, ela não é originária da Torá. Não. Entretanto, entre os membros de seitas cristãs direcionadas ao evangelho dos judeus, depois eu vou explicar o que significa a palavra seita, não é nada que você está pensando, ao evangelismo do Nazareno, este uso é comum, sua origem, ela está, como vou dizer, está nos credos pagãos, dos quais o cristianismo recebeu influências exteriores, a recebida dos primeiros apóstolos que eram judeus, por assim se dizer, né? Ou seja, no hebraico atual, por tratar-se de um idioma antigo, tipo 2 milênios, como vou dizer que, como língua morta, que as pessoas dizem que é língua morta, que não é língua morta nenhuma, sendo ressuscitado no século passado, há uma necessidade de traduzir termos internacionais ao idioma hebraico, entendeu? Há uma necessidade de você entender o que está dizendo uma coisa, se é realmente aquilo. Será que quando eu digo uma palavra no português, será que ela está realmente escrita desse jeito no hebraico? No hebraico? Tá entendendo? Eu tenho aqui minhas mãos aqui, algo interessante. Eu vou ler um texto aqui, ó. A Torá é uma constituição divina otorgada pelo Criador, que a dirige a toda a nação israelita, lógico, como um todo, lógico. Bem como indivíduo também, judeu particular, né? Ao se falar em constituição divina,
muitos estranham tal afirmação, constituição divina, não sei o que e tal. Inclusive, meus queridos, muitos dos pontos dos próprios, aliás, judeus, muitos dos próprios judeus, pois a ausência de fé, existe uma ausência de fé entre eles. Nasceu na família judaica, mas não segue os preceitos judaicos. Você pensa que isso não é real para todo lugar? Para todo lugar que você vai, entendeu? É igual vocês aí, tem gente na sua casa que é cristão, mas tem gente que mora na sua casa que não exerce nenhuma fé de nada. Tá entendendo? Então, assim, a ausência de fé entre as pessoas é uma característica moderna, porém muito preocupante. Por quê? Porque a ditadura da razão é tão perigosa quanto o fanatismo religioso. Você não sabia, não? É, sim. Ou seja, os modernizadores impetuosos pelo progresso, eles preferem, preferem uma linha mais aberta, mais normal para a nossa época, menos ligada aos velhos costumes, aos velhos que passavam, vou dizer, que passavam quase todas as 24 horas mergulhado no Talmud, quase sempre ranzinza pela visão alheia, por ver os netos e bisnetos mal vestidos, ou seja, segundo o ponto de vista da Torá, indecentemente. Ou seja, as pessoas olhar para você, a pessoa está mal vestida ali, aquela coisa, gente, não está de acordo com o que diz o Criador. Os modernizadores e impetuosos pelo progresso, eles preferem ter essa visão na mente deles. Por quê? Por mais difícil que pareça os olhos modernos, devemos cumprir com o que nos foi ordenado no Sinaí. Devemos cumprir o que foi dado no Sinaí, admitindo-se a Torá transcendental, sem mudar em nada. Sem mudar em nada. E não por tempo, né? E nem por missionários, nem por ninguém, nem por seu líder religioso, ou por modernismo, senão por ela. Não por ela. Não está submetida ao tempo, nem pode envelhecer ou modificar-se. A Torá, ela é o que ela é. Não interessa onde ela passou, ou quanto tempo ela foi, ela nunca deixou de ser o que ela é. Por mais difícil que pareça os olhos modernos, a realidade é essa. Caso alguém venha te dizer, a Torá não foi dada para a nossa época, tem gente que diz, mas a Torá é muito antiga, ela não foi dada para a nossa época, ela não foi descrita por nós, ou para nós que somos aqui moderninhos, etc, etc e tal. Bom, a Torá, ela é o que é, ela nunca deixou de sair de moda, ela nunca deixou de ser o que o Eterno colocou em vista, né? Porque as pessoas dizem, os tempos mudaram. Bom, dirá essa pessoa que sua primeira afirmação está errada. E a segunda correta. Mas não pode, não por ele viver, ou por ela viver, pois o ser humano é dinâmico, né? O ser humano é dinâmico e seus tempos mudam constantemente, mas a Torá ela não muda, ela permanece o que ela é. Muda o que você pensa, o que você faz, como você quer, mas ela continua sendo a mesma Torá de sempre, tá entendendo? Por acaso você que anda sem camisa, acha mais moderno que os antigos gregos? Você acha que os gregos não faziam isso? Você acha que antigamente não tinha isso? Tá enganado, entendeu? Tá entendendo? Entendeu? Então, assim, as pessoas acham que o modernismo com suas regras ditatoriais, de razão, tem a tendência, por exemplo, de pensar que a roupa ortodoxa feminina é algo antigo, muito antigo, que as pessoas devem vestir-se modernamente, segundo a moda, nada de roupas que lembre a bisavó. Tua filha está parecendo uma velha vestida desse jeito. Teu filho vai andar agora desse jeito. Que é isso, gente? Pare com isso. Isso é um preconceito besta. Sempre foram modificar as coisas. Os romanos andavam quase pelados. E você acha que você que vive sem camisa fez moda agora? Não. O povo passado usava roupas grandes, usavam. Hoje as pessoas também usam. Embora algumas pessoas usam praticamente quase nada, mas vai quem quer, né? Mas o que não mudou foi a Torá. Nem o sol nem a lua não mudaram de nada. A Torá também não. Tá entendendo? Por acaso, você, como eu já falei, você que anda sem camisa, você acha mais moderno que os antigos? Os antigos gregos? Com
corridas olímpicas de jovens nus, homens sem camisa e trajando roupas minúsculas, você acha que isso? Isto porque não dizem ser coisa do passado. Por que não dizem que isso é coisa do passado? Você acha que o nudismo também é coisa nova? Não, meu amigo, isso era praticado na Roma antiga. E muito antes também da Roma, também tinha outros povos que praticavam as coisas que você faz hoje. Como diz o livro sagrado, não há nada de novo aqui debaixo deste sol. Não há nada de novo. As coisas só se repetem. O modernismo é muito mais subjetivo, vestir-se com prudência, mais do que o mandamento, é religioso. Entendeu? É virtuosidade. Uma pessoa está vestindo bem, isso chama-se virtuosidade. Ela está se protegendo, está se purificando da sua vida. Não estou dizendo que você nada, não está, não. Só estou dizendo que quem se protege do seu corpo, não gosta de mostrar o seu corpo, está se protegendo. Está usando a sua virtuosidade. Entendeu? Eu sei que você deve estar dizendo, mas tem muita gente aí que se veste uma coisa, mas aparenta outra. Isso você tem razão. Mas eu estou falando das pessoas virtuosas, das pessoas sinceras. Não estou falando aquele que vai para um local só por ir, mas quando sai é outra pessoa. Não estou falando disso. Então é o seguinte, é recado, é valorização, especialmente no mundo atual, no qual você prolifera a pornografia. A pornografia está em todo que é lugar. E as mulheres e suas fotos, elas são tratadas como propagandeadas como objeto de prazer sexual. Você não sabia disso, não? Você vê uma mulher de biquíni, bota na propaganda, é um objeto sexual, de desejo para muitos, seja para mulher ou para homem. Como é que está a situação? Mas isso é grado divino? É lógico que não precisa nem te perguntar, mas você vê. O que o Eterno diz? Quer dizer, cantar com ordem e modéstia. Ordem e modéstia. Mas quando vem isto, quando as pessoas vão ver isso? Quantos entendem que as mulheres judias que se vestem de maneira diferente das roupas modernas, na verdade elas estão se valorizando? Não por imposição masculina ou algum pelo estilo, senão por autoestima. Né? Elas estão se valorizando. Deixando bem claro que eu não sou contra, você está se vestindo de qualquer jeito. Eu só estou dizendo a visão do livro sagrado, entendeu? A visão religiosa, a visão, o pensamento do Eterno. Então que o homem tem que se valorizar, a mulher tem que se valorizar, porque a gente vê aí que existem tantos casos de agressão de um lado e do outro. Por causa da roupa? Não estou dizendo que é por causa da roupa, mas por causa de mentes pervertidas que podem imaginar uma coisa e acabar dando no que dá. Então a gente, mas tem pessoas também que se valorizam e acontece isso, por isso que eu estou dizendo. Proteger esse dedo do celular não é você virar de uma caixa e ficar lá guardadinho no cu, não é isso. Simplesmente esta miscelânea, como dizer aqui, essa miscelânea de pensamento é influenciada pela longa diáspora que nos afasta do que realmente somos, o que o Criador realmente requer de nós como israelitas, o cumprimento da Torá, né, o cumprimento da Torá tal e qual ela é, fato, entendeu? Por isso, para um entender melhor, segundo Isaías, segundo o que diz aqui, mas sempre lembrando que ismos não são nossos, apenas a Torá é o que diz. Não é o ismos da vida. Disse isso, mas falou isso. Não, é o que a Torá diz. Então, eu espero que você tenha entendido. Esse é o primeiro passo para a questão disso. E depois a gente vai fazer uma divisão, recapitular da Bíblia, para você entender melhor do isso. Então, quando você, me sinto bem assim, beleza, mas se vigie, que muitas vezes o perigo está em frascos tão bonitos, tão sensíveis e às vezes tão inocentes, que você não percebe o grau de dificuldade que você pode estar causando na sua própria vida. Que o Eterno te abençoe e que te dê a proteção divina para todos sempre. Aquele abraço.